Oi, boa noite. Desculpe o atraso. Estou com um problema técnico. Comecei a transmissão por um computador, parece que não tinha ido para o ar, saí do ar e retomando com meu tablet, tá, gente? Esse minutinho só. Não sei se o som está saindo. Com licença aqui, gente. Desculpe. Transtornos técnicos. Apanhando. Agora que está indo para o ar, né? Estou vendo que tem gente me assistindo. Desculpe transtorno. Estou apanhando muito aqui. Desculpe mesmo. Gente, comecei a transmissão por um aparelho, não deu certo, acho que não estava indo para o ar, pelo menos não tinha retorno, tive que desligar e mudar para um aparelho reserva aqui. O som está indo legal, está recebendo. Engraçado que eu não recebo imagem da transmissão. Coisa, viu? Eu estou vendo que tem várias pessoas já me assistindo. Só que eu não sei se está tendo bom retorno, som. Bom, vamos começar assim mesmo, porque já tem gente, 14 pessoas me assistindo. Espero que esteja saindo bem aí, porque eu realmente estou às escuras, não estou me vendo, não tenho mensagens, apenas vejo figuras de várias pessoas aí no canto da minha tela. Bom, gente, como tem gente assistindo, espero que esteja saindo o som legal para vocês, tá? Eu, infelizmente, estou sem condições de conferir bem essa parte do som. Bom, gente, começando nosso Benkyokai, né? 13º Benkyokai. E inicialmente, antes de entrar no assunto, eu queria deixar dois comunicados aí, rapidinho. Primeiro, quem ainda não acessou o YouTube, o pessoal nosso, o Chojinkai, tem colocado todos os Benkyokais que já foi até hoje, né, no YouTube. É só entrar no YouTube, nós temos um canal chamado Kincho BR, tudo junto. Kincho BR, tudo junto. Todos os Benkyokais do passado estão lá disponíveis para ser assistido qualquer época do ano, tá? Mesmo quem não acessa o Facebook, dá para assistir através do YouTube, tá? E outra coisa é que nós temos também um grupo de WhatsApp do Chojinkai. Quem quiser participar para poder receber notícias, participar do bate-papo do pessoal do Chojinkai, tem grupo do WhatsApp. É só se manifestar. Várias pessoas do grupo são administradores, só pedir que o pessoal, é só informar. Quem precisar, entra no comentário do YouTube, indica telefone que o pessoal providenciar a inclusão de vocês, tá bom? Bom, inicialmente, no começo da história, quando comecei a fazer sobre traduções dos testemunhos, das entrevistas, tudo mais do pessoal, tinha sido solicitado da dona Kamado Afuso. Só que depois de tudo isso, aí eu recebi gentilmente da dona Irene Riga, que me arrumou um livro que eu não tinha, que já disse aqui algumas vezes, e nesse livro também tinha do marido dela, Seiyei Afuso,
Então, já que tem um dos dois, eu resolvi fazer do casal, tá bom? Do seu Seiei, do marido, está no livro que foi publicado em 1956, se não me falha a memória. É um livro bastante antigo. Então, o autor do livro, ele descreve a vida do seu Seiei. Não é uma entrevista, é escrito pelo autor do livro, tá? E nas condições da época, 1956, se não me falha a memória, tá bom? Bom, o do Sosei começando, primeiro, o autor faz muita questão de falar sobre a personalidade do seu Seiei. Diz que é uma pessoa extremamente dinâmica, muito competente, mas ao mesmo tempo muito cuidadoso no trato com as pessoas, ou seja, uma pessoa muito simpática, e que de qualquer pessoa que eu conhecesse ficaria bastante admirado pela simpatia do seu Seiei. Ele dá bastante ênfase nesse aspecto pessoal do seu Seiei, tá? Ele também conta sobre a terra natal do Kim, como ele é nascido em Kim. Ele fala que Kim é um local onde começou a imigração, então tem muita gente que saiu de Kim, e que isso faz com que tenha características próprias, né, do pessoa de Kim mais, como se diz, audacioso, persistente, né, que já disse aqui no comecinho, no segundo Benkyōkai, falei do Kim Damashi. Então ele é um possuidor desse espírito indomável que esse pessoal de Kim falava, né? Também fala a água, né? Quem for para Kim sabe, tem um nascente chamado Okawa que nunca seca, mesmo pior, seca, nunca secou, deixou de água sempre limpa, muito rica em minerais, água mineral de excelente qualidade. E segundo a lenda diz que quem bebe água do Okawa consegue maior longevidade, melhor saúde e tudo mais, tá? E o autor sempre fala bastante nisso. E que o seu Seiei, o autor acha que o seu Seiei, entre outras coisas, como viveu até os 15 anos morando em Kim, bebendo dessa água boa, né? E que deu a ele saúde e tudo mais. E aqui o autor comete um pequeno erro. O autor desse livro comete um pequeno erro, dizendo que o seu Seiei, eu tive que traduzir conforme está no texto, veio para o Brasil aos 15 anos, compondo a família do irmão Gin Ichiro. Mas quem viu nossos Benkyōkai no início sabe que o seu Gin Ichiro foi o primeiro imigrante do bairro de Kim, da Misato, e aquele grupo que tiveram que desembarcar a nado, pular do navio e desembarcou a nado, e que chamou o seu Seiei, ou seja, o seu Seiei fez parte da família Ginchiro, mas não na viagem de vinda. O Ginchiro-san chamou para o Brasil. Então é um pequeno erro do autor, provavelmente ou desconhecia ou cometeu um erro aqui. E disse que foi para Pedro de Toledo, na estação Pedro de Toledo. Na época não chamava município, né? Chamava estação próxima a arredores do município Pedro de Toledo, que na época não chamava Pedro de Toledo, que eu saiba, na época chamava Alecrim, depois que veio chamar Pedro de Toledo, né? Diz que plantou arroz, né? Só que logo que chegou sofreu bastante adaptação, né? A vontade dele voltar para o Japão era muito grande, então tentou juntar o máximo de dinheiro no menor tempo possível para tentar voltar. Só que, infelizmente, não só como o Seiei, quase todos os imigrantes da época, né, sofreu e não conseguiu juntar como queria e teve que permanecer. Depois de 9 anos plantando arroz, né, juntou um pequeno valor suficiente para comprar uma propriedade 5 km depois da estação de Pedro de Toledo, onde começou a plantar cana-de-açúcar e produzir pinga, né, aguardente. O irmão dele, que o Ginchiro-san, produzia bebida, e o seu Seiei enchia
não sei nenhum termo direito, aquelas cestas no cavalo, ele andando, puxando a rédea, e saía para vender. Isso eu só retornava quando tivesse tudo vendido. Isso sempre já bastante tarde, depois de escurecer e tal. E ele sempre ele fala sobre hábito que desde aquela época o seu CIE praticava, que andando sozinho, na volta, cavalgando, porque não tem mercadoria, andando tal, e diz que cantava em voz alta as músicas populares da época tal, e acabou sendo treino do cordas vocais dele. E aqui ainda comenta que já na época da década de 50, quando tinha encontros do pessoal de Okinawa, o Chojinkai e tal, e fazia questão de cantar para o público e tal. Sobre Chojinkai, deixa eu fazer uma paradinha, comentário meu. Década de 70, quando vim para o Brasil, ainda associei, os fundadores eram vivos, né? Toda reunião de Chojinkai, Shinenkai, qualquer reunião, depois de um pouco de bebida, o pessoal, os idosos, os senpais, começavam a cantar, sabe qual música? Que todo mundo cantava, chorava cantando? Hino da escola, Kinshogako. Escola onde eu estudei, que eles estudaram, né? Subia na mesa, cantava hino da escola, todo mundo junto. Todos os 6, né? Cantava junto, chorava de saudade e tal. Era marcante. Eu lembro de ver várias vezes esse tipo de cena, tá? Então, o seu CIE, desde essa época, gostava de cantar. Depois de 5 anos produzindo pinga, junto com o irmão e vendendo, o seu CIE muda para São Paulo e trabalha no mercado municipal, o Mercadão da Cantareira. Primeiro trabalhou 2 anos como funcionário tal, né, depois aprendendo o serviço, fez a independência, começou a atuar como intermediário, e também diz aqui que fazia venda para entrega a domicílio, e o negócio foi se dando bem, cresceu rápido, né? Principalmente o autor dá novamente ênfase por ser uma pessoa muito amável, muito simpático, conquistou tanto o público consumidor e principalmente, que ele dá bastante ênfase aqui, os produtores da região de Juquiá dava preferência de fornecer para o seu CIE vender os produtos desses produtores do Juquiá, né? E foi crescendo rápido e tal. E aqui diz Shiroma Genki, um senpai, um amigo que sempre ajudou, Shiroma Zenkichi, diz que Shiroma Zenkichi, ele tinha sido promovido gerência de um banco de comércio internacional, comércio exterior. Como ele foi promovido para gerência, com poder um pouco maior, ele pode convidar o seu CIE para entrar nesse banco, né? E então ele desfez o negócio, passou para frente, vendeu e entrou no mercado do mundo dos bancos em 1952, né? Aí depois de trabalhar 3 anos, como ele tinha bastante relacionamento, era muito bem visto para a comunidade de Okinawa e tal, então montaram um grupo, provavelmente o seu Zenkichi deve ter sido meio que cabeça do grupo, montou um banco, constituiu um banco paulista, deve ser alguma coisa assim, eu devo ter traduzido correto aí, mas o Banco Agrícola Paulista. E seu CIE foi convidado para ser diretor desse banco. Passado mais algum tempo, o grupo cresceu, foi constituída uma outra empresa, só que dessa vez uma SA, São Paulo, Agrocomercial de São Paulo, acho. E provavelmente o seu Zenkichi deve ter ido para a empresa maior, e a tradução não está muito legal, porque o texto deixa confuso, tá? Constituiu uma empresa maior, SA, São Paulo Agrocomercial, vamos assim. E só que o seu CIE passou a ser diretor-geral do Banco Paulista. Então tive que fazer
uma avaliação aqui. Provavelmente o grupo montou o segundo banco, que é o maior, e alguns que permaneceram no banco original, um deles foi o CCA e acabou virando o diretor-geral. O livro foi escrito nessa época, tá? E aí o autor comenta sobre a atividade social do CCA, que participava a Associação Okinawa do Brasil como dirigente da filial central. Também fazia parte do departamento artístico do associação não sei se é só dos vendedores, né, comerciantes do mercado Cantareira, ou os amigos ligados, mas uma associação ligada ao mercado, e também ocupou cargo. E diz que realmente o que mais ele gostava de fazer era cantar, né? Novamente faz cantar, e também da importância que ele dava para a educação dos filhos, né? E estava aqui dizendo que nessa época o filho mais velho, Seiichiro, tinha acabado de se formar no colégio e estava se preparando para o vestibular da engenharia, para alguma faculdade de engenharia. E nessa época já todos os filhos, não só o mais velho, todos já trabalhavam e tinha rendimento para se autossustentar e autofinanciar o estudo. E que era uma família exemplar para a comunidade, é o que o autor fala, tá bom? Agora, sobre nesse livro da esposa Kamado. Eu tive prazer, um prazer muito grande de conhecer essa dona Kamado, só que pouco tempo, eu não tinha muito contato com a família Fusso na época, e quando a conheci, já tinha 96 anos, pouco antes do Kadimaya, o seu Seiko, filho, né, que é amigo da gente, pediu minha ajuda para que eu ajudasse na festa de Kadimaya da Kamado, para ser apresentador, porque precisava de Nihongo. Então, eu a conheci quando ela já tinha 97 anos. Aí conversei uma, duas vezes. Depois que eu conversei uma, duas vezes, toda vez que eu a via, ela me fazia questão de me cumprimentar chamando meu nome. Ou seja, tinha uma memória impressionante. Com 97 anos, eu só conheci com 97 anos. Mesmo assim, memorizou meu nome e toda vez que me via, fazia questão de me cumprimentar falando meu nome. O pessoal fala que pessoa de idade tem boas memórias de quando é jovem e não tem muita capacidade de memorizar coisas recentes. Dona Kamado não, ela tinha uma capacidade bastante grande de memorização, tinha uma lucidez impressionante, tá, gente? Bom, agora a tradução do texto, ela pôs título como O Tempo Superando todas as dificuldades, tal. Nascido em 1913. Bom, realmente era uma pessoa muito positiva e muito alegre, e às vezes até bastante espontânea. Ela começou a entrevistar o entrevistador, né? Em vez de entrevistador começar a perguntar, ela começou a perguntar coisa para o entrevistador aqui. Não sei se perceberam, na primeira linha, ela que faz pergunta para o entrevistador se estava tudo bem e tal, né? E o entrevistador pergunta o nome do marido, né? Ela responde Seiyei Yago Kanji Kungwa, e que veio a falecer em 1985, dia 13 de março de 85. Ela responde que data de nascimento dia 30 de julho de 1913. Pai dela é Nakama Shinzo Sanjungwa, Yago Sanjungwa, mãe Kana. Eram 4 irmãos e ela é segunda filha. E isso é uma novidade que eu só vi aqui no texto. O pai dela morou uns 10 anos em Peru. Deve ter sido um dos pioneiros imigrantes de Peru.
Perguntado sobre vida de Okinawa, ela disse que comparando com os vizinhos, pessoal do bairro, talvez ela achava que tivesse um pouco melhor. Muito provavelmente, se o pai era imigrante na época, imigrante muitas vezes conseguia remeter dinheiro, né? Provavelmente isso que ela está comentando. Perguntou se sabia das coisas do Brasil e ela disse que apenas sabia que era um país de grande extensão e que não tinha guerra, né? Era um país bastante tranquilo no sentido de guerra. Mas o mais importante que ela disse que naquela época todo mundo que eu digo em Kim, tá? É sabido que Kim é uma cidade bastante onde saíram bastante imigrantes, né? Então naquela época todo mundo gostava, sonhava com exterior, viagem para o exterior, morar no exterior. E inclusive ela também tinha esse desejo. Quando que veio para o Brasil? Ela saiu do Japão em Okinawa dia 20 de outubro de Shokyunen, significa 34. E de Kobe no dia 1º de novembro, partiu de Kobe. Veio sozinha, sim. Yobyuse. Algumas semanas atrás eu falei sobre Hanayome Imin, ou seja, noiva imigrante. Ela é típica noiva imigrante. Conheceu o marido através da foto, aceitou o casamento, fez o casamento formal no Japão, embarcou e conheceu o marido quando chegou aqui. E ela mesmo disse, todo mundo casava assim, ela simplesmente responde, todo mundo casava dessa forma na época. Como que fez com o custo da passagem? Desde aquela, inclusive eu também, tá gente? Imigração para o Brasil, o governo bancava passagem de vinda, tá? E ainda mais naquela época, não no nossa época, mas nessa época dela, disse que saía uma verba como uma ajuda de custo e tal, e ela brinca que acho que a pessoa estava querendo se livrar do imigrante, né? Que dá risada aqui. Perguntou onde morou assim que chegou no Brasil. Pedro de Toledo, o entrevistador, disse que é muito difícil para pronunciar, mas perguntou o que fazia. De 43, mais ou menos 6 anos, de 1943, durante mais ou menos 6 anos que plantou feijão, verdura, arroz, que plantou de tudo. Depois disso, para melhorar, oferecer melhores condições de educação dos filhos, muda para a cidade, tá? E veio para São Paulo. Nessa época, ela e o marido, né, aí chama de papai, mas o marido, tiveram que trabalhar muito. E já fazem, na época da entrevista, 52 anos morando em São Paulo. Perguntaram nacionalidade, ela responde que é dupla nacionalidade. Ela tinha do Brasil e do Japão. Quando os filhos nasceram, por decisão do marido, eles acharam melhor naturalizar. Então naturalizaram para o brasileiro e por causa disso tem título eleitor no Brasil. Aqui um pequeno adendo aqui. Na época eu não sei se realmente podia ser feito na naturalização no Brasil e não perder cidadania japonesa, tá? Parece que no passado era assim, a legislação permitia isso, você naturalizar um país onde estiver morando sem perder cidadania japonesa, mas hoje não pode, tá? Se algum japonês, que nem eu, se eu naturalizar no Brasil, eu sou obrigado a abrir mão da cidadania japonesa. Não dá para ser dupla dessa forma, dupla nacionalidade não é permitido para quem nasceu no Nihon, mudou para cá e nacionalidade brasileira, aí sou obrigado a abrir mão da cidadania japonesa, tá? Na época parece que podia, não tenho muita certeza. O que isso acredita, né? Religião, né? Qual se pratica religião? Aí diz que sim, ela não disse qual, mas ela disse que pratica religião, sim, principalmente porque o marido uma época ficou muito doente, ficou acamado, ficou muito preocupado, aí rezava diariamente para
a recuperação do marido. E diz que depois melhorou, não tenho certeza se foi por causa das orações, mas a partir dali começou a praticar a religião. Só que ao mesmo tempo continua praticando tradição Okinawa, que é oferendas para o Butsudan e tal, né? Ela diz que pratica isso até hoje. Qual tipo, tem feito algum trabalho, algum tipo de serviço? Aí aparece bem o lado humorístico, né? O lado alegre dela, diz que não, eu sou muito velha, já não consigo fazer nada, eu só sei falar. E, gente, do jeito que eu traduzi tá aqui mesmo, tá? Ó, escreva aí, ó, eu só sei falar e eu falo muito. E depois dá risada, tá? É bem tipo, quem conheceu Kamadoba é bem jeitão dela mesmo. Quantos filhos você tem? 3 filhos e 3 filhas, mas o mais velho, o terceiro filho, já perdi, já tinha falecido. Hoje moro com o segundo filho, o seu Seiko, o casal do seu Seiko e netos, que tratam muitíssimo bem, então ela vive muito bem com a família do Seiko. Aí comenta que o seu Seiko trabalha numa secretaria, não diz especificamente, mas trabalha numa secretaria do governo do estado, e isso deixa muito orgulhosa por saber que o filho tem participado, né, da sociedade brasileira, sendo contribuinte no sentido de produzir para a sociedade onde vive. Qual a opinião sobre a imigração? Aí ela disse, pessoa daquela época, né? Como eu sou mulher, não posso falar muito, mulher não pode ficar falando muito e tal. Que ela responde. Só que logo em seguida fala, né? Na época que eu vim, se arrependeu muito, porque sentia muita tristeza de ter vindo de um lugar tão longe de tudo, de todos tal. Só que bem devagarzinho ele foi acostumando, com o tempo, passar do tempo, né? Foi melhorando e superando todas as dificuldades. E ela conclui, o tempo ajudou a levar embora toda a dificuldade, todo o sofrimento. E ele finalizou a entrevista dela dessa forma. Gente, realmente tem 2, 3 trechos que você sente realmente lado bastante simples e alegre, bem humorada, que Dona Camargo sempre foi, né? Pouco que eu conheci é a cara dela mesmo. Tenho certeza de que quem a conheceu deve estar dando risada agora dessas expressões da senhora Camargo. Bom, gente, primeira parte. Segunda parte, o assunto que eu escolhi, conforme já tinha dado um toque, né, na semana passada, eu quis conversar com vocês sobre centenário. Uma grande parte dos que está me ouvindo deve ter participado da nossa festa, grande festa de centenário, feita em 2012. Foi uma festa tão assim grandiosa para tamanho. A gente tem que levar em consideração que a Associação Quintin do Brasil é uma associação nível municipal. Não se pode comparar com Kendinkai, né? Seria a mesma coisa você comparar a Associação Amigo de um pequeno bairro aqui, sabe, um bairro pequeno, e o que o governo do estado de São Paulo vai fazer. São patamares completamente diferentes. Então, Kendinkai tem uma estrutura, tem poder econômico, número de pessoas, tudo mais. E a associação municipal, nosso nível municipal como Quintin-Jinkai, é muito menor, com capacidade mesmo. Só que nós fizemos uma festa que eu diria que deve ter ficado na história, tá? Porque fizemos muita coisa mesmo. E vou explicar, contar rapidamente. O texto, realmente foi um dos textos mais difíceis para mim escrever, perdi muitas horas, porque tinha muita coisa para falar. Aconteceu muita coisa. E tinha que reduzir, não consegui reduzir, acabou virando 3 páginas de textos com fotos e tal. Bom, seguinte, mais ou menos uns 5 anos antes de completar centenário, já começamos a discutir de se faríamos ou não uma festa grande e tal. Aí
chegamos à conclusão, vamos fazer. A diretoria da época decidiu, vamos fazer. Na época, eu tinha certeza que nós não conseguiríamos fazer uma festa tão grandiosa como a gente queria sem a ajuda financeira da prefeitura. E por coincidência, depois de alguns meses, a gente ia receber visita do vice-prefeito da época, Sr. Gay, porque o prefeitura estava começando a fazer um plano de projeto de começar a mandar bolsista de Okinawa para cá. Bolsista do Brasil ou da América do Sul para Kim já tinha alguns anos, e mais queria implantar a reciprocidade de mandar 2 jovens de lá para cá. Então, mas como isso envolvia associações aqui do América do Sul, então o vice-prefeito veio pessoalmente conversar com todas as associações, né, da América do Sul e do Los Angeles. E nessa viagem eu consultei sobre possibilidade da prefeitura mandar dinheiro, recursos para ajudar a nossa festa. O vice-prefeito foi bastante receptivo, falou, não, tem toda a chance. Só que por ser dinheiro público, tem formalidade, né? Não é simplesmente só porque o prefeito gosta da gente mandar dinheiro, não. Vocês têm que apresentar um projeto, porque como fazer um projeto de uma apresentação bastante legal, é apresentado na Câmara dos Vereadores, aprovado, sai a verba. Mas foi bastante receptivo, falou que tem toda chance, é só fazer o que tem que ser feito. Com base nisso, nós logo projetamos a coisa, convocamos um monte de gente para fazer comissão organizadora. E sabia da necessidade de chamar gente experiente. Não adianta chamar só pessoa jovem que nunca tinha feito uma festa grande, que não ia dar certo. Então convidamos todos os ex-presidentes para fazer parte da comissão. E na primeira reunião já levaram bronca. Pô, não pode fazer festa, convidar pessoal de fora, só que manda dinheiro antes. Isso é uma falta de educação grave. Vamos fazer aqui com dinheiro daqui, vamos trabalhar um pouco mais, levantar dinheiro e fazer do tamanho que a gente consegue pagar. Nada de ficar pedindo dinheiro dos outros para os outros para fazer festa para chamar eles para cá, né? Então foi descartado logo de cara, tá? Na primeira reunião de comissão foi descartada essa possibilidade de pedir dinheiro. E segunda coisa, isso já é uma opinião do pessoal mais jovem, né? Kim Chorin-kai já tinha feito 2 festas grandes antes, né? De 80 anos, 90 e 95, não lembro direito, mas 2 festas grandes, né? Terceira festa grande. E só que o pessoal mais, na época, o pessoal um pouco mais jovem, queria fazer uma festa um pouquinho diferente. Como assim diferente? Todas as festas até hoje feitas, inclusive no nível de Kindinkai, o que acontece? Vem um monte de gente, fica lá, começa 3, 4 da tarde, fica assistindo, achou legal, bate palma, come e vai embora. Ou seja, é uma coisa assim, padrão, isso é padrão. Todas as festas, quase todas estão assim, né? Então a gente queria fazer um pouco diferente. Já que vamos chamar um grupo grande de pessoas de Okinawa, alguns de outros países, né, Los Angeles, Bolívia, Argentina, nós vamos fazer de alguma forma que eles possam realmente fazer intercâmbio muito mais intenso, sabe, aproveitar mais. Então nós fizemos um plano para fazer festa em 2 dias. Sábado, dia inteiro de recreação, jogos e partida de futebol de salão, vôlei, getobol, o golfe, esporte também para pessoas de idade, jovens e pessoas que não praticam, vão ficar o dia inteiro correndo, comendo, bebendo, batendo papo com o pessoal na faixa de idade e tal. Para isso, fechamos o Diadema. Quem conhece, né, o Centro Cultural Okinawa de Diadema é um pequeno clube de campo, né? Fechamos e ficamos o dia inteiro, tudo pago pelo Chorin-kai. E domingo faria o cerimonial formal como todos outras associações fariam. Então fizemos festa para 2 dias, né? Então, com esse perfil definido, começamos a trabalhar. Só que o problema nessa mesma época a gente fez um estudo, infelizmente foi tudo estimado, tal. A gente estimou, vamos gastar tanto de salão, vamos gastar tanto de buffet, e fizemos um custo estimado. Chegou o número que na época assustou a gente. Orçamos
em 100 mil reais. Né? Aí, né? Por isso que na época eu achava que, pô, 100 mil reais é muito dinheiro, como é que nós vamos arrumar 100 mil reais? Por isso que eu tinha dado a opinião de pedir dinheiro para a prefeitura, mas corremos atrás. Como viabilizar a arrecadação, um volume tão grande de dinheiro? Uma das saídas, nas outras festas anteriores, a gente fez todas as festas somente com o Kifu, né? A gente visitava, nas outras festas eu cheguei a fazer visita quase 70, 80 visitas, quase 100 visitas em várias regiões do litoral, interior de São Paulo. A gente visitava, pedia Kifu. Só que as condições são difíceis e ninguém tem, olha, aqui te dou tantos mil reais. Digo que não é viável um negócio desse, né? Então, como parcelar? Se puder parcelar, só que parcelamento via banco não é possível, porque nós não temos CNPJ e tal. Então a solução que nós encontramos, fazer Tanomoshi. Então todo mês a gente fazia encontro mensal e pagava mensalidade, grupo de 100 reais voltado para os homens, grupo de 50 reais para as mulheres também, para todo mundo poder participar. Então reunião uma vez por mês, servir a janta e bater um ponto de encontro. E quem fosse sorteado, naturalmente, está no monte, podia levar para casa. Mas só que a grande maioria, como estava reunindo com intenção de ajudar na centenária, grande maioria do pessoal, quando era sorteado, simplesmente doava o valor do Tanomoshi inteiro para o Chojinkai, né? Assim, por 100 reais por mês, muita gente conseguia contribuir, né? Dessa forma, muita gente ajudou, uma, duas cotas e tal, então formou um volume grande e conseguimos arrecadar, tá? Bom, deixa eu aqui, só para ter uma ideia da complexidade que foi tomando essa festa, a comissão organizadora fez 55 reuniões da comissão, 55 vezes reunimos. Nesse momento eu sou obrigado a fazer um registro. Foi fundamental, inclusive no texto eu escrevi um pouco, o falecido seu Luiz Mitsuo Afuso, ex-presidente, todo mundo, como eu falo isso de algum tempo, talvez alguns não chegou a conhecer, mas é irmão do Hajime, né, Hajime Afuso. O Mitsuo era diretor da época do Copersucar, não só Copersucar, ele já foi diretor em várias empresas gigantes, multinacionais, tinha uma bagagem profissional muito grande. E como ele estava, na época acho que já estava aposentado, não só profissionalmente como no Chojinkai, né? Então, o que ele trouxe? Toda a experiência profissional e administrou a nossa comissão com uma competência que, olha, poucas vezes eu vi um profissional tão competente. Todas as reuniões já vinham com todos os problemas já delineados, ou seja, você previa, né, e vinha prevendo, vai acontecer isso, então precisa de alguém para fazer isso, passa tudo organizadinho. Então ficou bastante, apesar da complexidade que foi tomando, gigantismo que foi tomando, facilitou a todos nós podermos ajudar cada um, pouquinho cada um tal, e viabilizou o negócio, tá? Foi uma competência bastante grande do Mitsuo-san. Sem a ajuda dele, com certeza teríamos muito mais dificuldade, muito mais transtornos tal. Tanto que a festa fluiu assim como uma beleza, parecia reloginho, né? Todo mundo trabalhou legal, não teve muito problema, pouquíssimo problema. O único problema que eu lembro que teve no sábado, faltou comida. Não culpa da gente, veio muito mais gente do que estava previsto. Veio quase 3 vezes mais do que a gente previu no sábado e acabou faltando um pouco de comida. A diretoria ficou sem comer. Mas então, essa grandiosidade foi aumentando de tal forma. Seguinte, vieram um grupo, não lembro direito mais, o suficiente para encher um ônibus. Quase 40 pessoas, entre Okinawa, tinha o Kyakusan de Los Angeles, tinha de Bolívia, juntavam tudo, carregavam para 4 dias, tudo pago pela associação. Ônibus,
refeições, despesa de estrada, jantar, os 4 dias Jodincare bancou tudo, tá? Quinta-feira nós fomos para Itariri, pegamos o ônibus para a plantação da família Igei, que tem um grande produtor de banana. Quem tiver oportunidade de conhecer, vá, que é uma experiência muito interessante conhecer produção de bananas da família Igei. É um negócio muito legal, tá? Voltamos na quinta-feira, pagamos jantar Okinawa Soba, né? Tinha o Shimanchu, um associado, que tinha um restaurante no carro, não tem mais, tá? E fechamos o restaurante e servimos o Okinawa Soba. Sexta-feira, City Tour, Ceasa, Museu de Ipiranga, o Monumento de Ipiranga, Mercadão, Compra na Liberdade, tudo pago. No sábado, dia inteiro de lazer, né, o Diadema, e sexta-feira a festa oficial no Rombo, Kaikan de Liberdade. E eu, como estava muito direto envolvido com o prefeito, vereadores, eu não acompanhei, mas parece que como veio o grupo de jovens, né, para fazer Issa Shishimai e algumas danças, tinha um grupo de quase 10 jovens nessa delegação. Então o pessoal do CENEM, nosso, também foi fizer um passeio só de jovens uma noite, provavelmente no sábado à noite deve ter ido. Tudo isso pago pelo caixa da comissão organizadora, né? Sobre arrecadação, na época eu fizemos um orçamento eu chamo de orçamento questão teórica, mas na verdade foi totalmente no chutamos 100 mil reais, né? Porque não tínhamos muito embasamento para fazer um orçamento, uma previsão tecnicamente razoável, né? Tudo era novidade, então não tinha como fazer um orçamento tecnicamente bem feito, mas fizemos previsão de 100 mil reais. O que aconteceu no final? Eu publiquei o resumo, né, da arrecadação, no páginas complementares, página 7 e 8, lista de doações e lista de despesa. Não é que deu 97 mil de gasto, ou seja, quase em cima do projeção de 100 mil, e arrecadamos 119 mil, sobrou 20 e poucos mil reais. Ou seja, muita gente trabalhou, todo mundo trabalhou e conseguimos fazer uma festa assim bastante legal. Só para ter uma ideia, todos os estrangeiros ganharam camisa, polo, camisa do evento, levou uma lembrança para ser exposto, tal, como se fosse um pequeno troféu, muito bonitinho, todo mundo ganhou. E também foi feito um DVD com vários filmes e um CD com centenas de fotos. Esse CD e DVD foi distribuído para todos os Okyakusan que vieram do Japão, depois foi mandado, né? E todo mundo ganhou aqui na associação também. Infelizmente eu perdi, mas todo mundo ganhou. Tudo por conta, com dinheiro da comissão. Foi um sucesso que eu acho que dá orgulho de a gente ter conseguido, mas é fruto de dedicação de muita gente. Naturalmente o Mitsu, com a sua competência, ajudou bastante, mas não só o Mitsu-san, todos que ajudaram, muitos jovens ajudaram, as mães normalmente é difícil convencer as mães a fazer alguma apresentação de dança, mas tiveram a boa vontade, fizeram alguns treinos antes, né, e apresentaram 2 danças. Teve jovens que fizeram forró, não sei se, eu acho que pouquíssimos jovens da nossa associação dançam forró, naturalmente, né? Tiveram que contratar professor, fazer o treino para poder fazer uma apresentação de forró para mostrar para os estrangeiros que vieram do Nihon. Então foi um trabalho de coletividade que foi muito legal. E para encerrar, não está no texto, mas
pretendemos fazer festa dos 50 anos da fundação do Kincho Jinkai. A priori, estávamos em dúvida 2021, 2022 e está marcado teoricamente para 2022. Só que com a situação do Covid do jeito que está, não temos certeza se nós vamos conseguir fazer em 2022. Mas, de qualquer jeito, nós pretendemos fazer, né? Já estamos trabalhando. Na verdade, era para ter feito o início do trabalho há 1 ano e meio atrás. Se não fosse isso, a pandemia, já estávamos em 100% trabalhando. Só que, infelizmente, não estamos podendo fazer reuniões, né? Mas nós pretendemos fazer. Então, provavelmente ainda esse mês nós vamos começar a fazer algumas reuniões online, tentar compor uma comissão e vamos começar a trabalhar. E hoje gostaria, no finalzinho do Benkyokai, deixar registrado: quem quiser ajudar, não é só veterano, não é só quem está no Chojinkai há 15, 20 anos que tem direito a trabalhar na comissão. Não, qualquer pessoa pode vir a trabalhar. Só tem um pouco de boa vontade. Mesmo quem mora distante, entra em contato. As reuniões vão ser, provavelmente vai ter que ser online, né? Então, podemos contar com a ajuda de pessoas até distantes. Inclusive, eu vou lançar uma ideia aqui, gente. Graças a esse trabalhinho que a gente está fazendo dos Benkyokai, está havendo contato de pessoas do descendente do Kim, que normalmente não participa da associação por vários motivos. Entre esses motivos, provavelmente a distância, né? Pessoas que moram em Paraná, interior de São Paulo, para vir, como infelizmente os eventos estão em São Paulo, dificuldade de participar é grande, né? Então, só que por ser online, o pessoal está querendo ter o contato com a gente. Vou lançar uma ideia, gente, aí se alguém puder tomar a ideia e tentar botar em prática, de organizar grupos, uma espécie de filial, sem muita formalidade, tipo grupo de norte do Paraná, interior de São Paulo, região de Campinas, Americana, tem bastante Simantiu, litoral ainda tem o Santos, Itanhaém, a Tepe de Toledo, nessa região, fazer um outro grupo tal, tentar alguma coisa, né, via internet, via telefone, via WhatsApp, e tentar fazer alguma coisa que possa de repente fazer um encontro uma vez por ano nessa região. Se caso conseguirem, nós vamos tentar deslocar alguns diretores aqui em São Paulo para poder participar, fazer algum tipo de trabalho conjunto também no interior. Não é muito justo, infelizmente até hoje nunca tivemos condição de fazer outros eventos em outros locais, mas no futuro podemos pensar alguma coisa assim, né? Então eu gostaria de lançar a ideia de repente montar filiais. Eu imagino que tenha mais condições. O Paraná, né? Principalmente a região de Maringá, Londrina, tem um número grande de descendentes nossos. Interior de São Paulo, região de Americana, Campinas, tem um número também razoável de descendentes. E litoral. São as 3 regiões que tem de repente número que poderia fazer, sei lá, um encontro, um jantar, um local, numa casa, um sítio, ou de repente até no mesmo restaurante, né, Simantiu, onde pudesse fazer algum tipo de intercâmbio e tal, e marcando com antecedência, vamos tentar deslocar o máximo de veteranos aqui de São Paulo, tentar participar, que acho que seria legal, né, e quem sabe a partir daí podemos fazer. São Paulo, a gente tenta fazer anualmente um pequeno dia de passeio, fazer um passeio no sítio, passar um dia junto. Mas de repente podemos, quem sabe no futuro, fazer um passeio de tal forma que fosse conjunto, ou seja, de São Paulo sair, marcar um passeio na região de Campinas, fazer conjunto com pessoas de São Paulo, mas pessoas do interior, ou São Paulo com pessoas do litoral. Para não ficar um pouco distante, complicado devido à distância, mas a médio prazo a gente podia pensar, né, gente? Pelo menos acredito que tem chance de discutir, conversar e quem sabe concretizar no futuro, tá? É o assunto de hoje e durante a semana eu vou fazer uma listagem
como teve alguns livros a mais, então eu vou fazer listagem das entrevistas, dos textos dos senpais que ainda não foram traduzidos. Vou publicar de novo, acrescentar alguns nomes, e quem tiver interesse de ouvir, né, um relato traduzido, depois manifesta, tá, gente? É que está acabando o estoque dos que manifestaram, tem mais para um mês, daqui aí vai acabar. Então eu quero que o pessoal manifesta quem quiser ouvir os relatos, tá bom? Desculpe, hoje acho que extrapolei um pouco o horário e espero vê-los novamente na terça-feira que vem. Terça-feira que vem, em termos de relato, tradução, Afuso Koei. Afuso Koei. Sou Koei, Afuso Koei. Koei-san é irmão da dona Afuso. Cadê? Fiz algum tempo atrás. Dona Mitsuko, Afuso Mitsuko, mãe do Paulo, do Jorge. Então, seu Koei-san é irmão mais velho da Dona Mitsuko, tá? Eu vou fazer isso na semana que vem, tá bom, gente? Até semana que vem, uma boa semana, cuidado com o frio, que de repente baixou a temperatura, né? Até semana que vem. Até mais.